Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Esta edição do Papo de Futuro vai discutir um tema muito atual: o papel dos meios eletrônicos tradicionais, rádio e TV, na difusão de informações que a internet muitas vezes não consegue levar a toda a população, especialmente a população mais vulnerável. Para essa conversa, já estão comigo aqui nos estúdios da rádio e da TV Câmara a titular do Papo de Futuro, a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso. Bom dia, Beth. E também a professora Li Shangxuan Souza, da Universidade Federal do Maranhão. Muito bom dia, professora Li, tudo bem? Tudo bem, Ana, bom dia. Bom, a gente traz aqui para essa roda de conversa o papel dos meios de comunicação tradicionais, rádio e TV. E é muito comum, né, Beth, que você tenha aqui no Papo de Futuro essa discussão sobre o papel das redes sociais, sobre a questão dos algoritmos. A gente vem trazendo essa preocupação, essas preocupações e também os benefícios, por que não dizer que as redes sociais também têm ali um momento de integração. Mas quando a gente fala do papel, do acesso à internet, como ele tem avançado, como que ele é para todo mundo, ele é para todo mundo, de fato, no Brasil. As pessoas estão conseguindo usar as redes sociais para além do entretenimento? E aí eu começo com a Beth. Beth, o que você traz para a gente nessa discussão? Ana Raquel, acho que a gente tem a oportunidade de estar trazendo a professora Li, que vai dar uma palestra na TV Câmara, não é isso, Ana Raquel? Exatamente. E trazer uma abordagem muito diferente dessa nova comunicação, porque a gente está comparando uma mídia tradicional com as novas mídias digitais, que a gente acha que é o futuro e que simplesmente uma coisa vai substituir a outra. E a professora Li vai trazer uma contribuição muito valiosa para a gente entender que não é bem assim que as coisas funcionam. Em primeiro lugar, porque nós estamos no Brasil, né? E não na Europa, não nos Estados Unidos. Nós temos uma particularidade, que é um problema de conectividade muito sério, de acesso digital. Eu estou falando de inclusão digital, que é um termo bem conhecido da maioria das pessoas. E esse é um ponto central, Ana. Por quê? Porque a gente fala muito nessa tal inclusão, mas, na verdade, boa parte da população acessa a internet pelo celular, com um pacote de dados super limitado, num modelo de telefone pré-pago. E esses pacotes, além de serem bastante restritos, mudam, tem uma característica muito diferente de uma rádio e de uma televisão, que são meios de comunicação de massa, que a gente chama. São meios de comunicação universais. Eles não dependem de conexão, eles são de acesso gratuito, é uma televisão, uma rádio aberta, nós não pagamos, eles são financiados pela publicidade e, basicamente, já tem uma tradição não apenas de construir uma identidade do povo brasileiro, mas também da gente trazer uma informação de interesse público. Por exemplo, se a gente tem uma calamidade, quem é que vai informar, né, professora Li? A gente estava conversando sobre isso e aí eu já convido a professora Li para fazer essa primeira abordagem, porque a gente estava conversando, se você teve o apagão elétrico pelo qual eu passei estando em Portugal, chegou um determinado momento que só mesmo as rádios estavam conseguindo passar algum tipo de informação numa situação de muita vulnerabilidade. E aí, isso? Vou trazer assim também um outro exemplo aqui, colocando também para a professora ali. A gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado e que chegou um momento que estava se arrecadando pilhas para os rádios, porque só no rádio estava chegando a informação, que não tinha internet, não tinha energia elétrica e as pessoas não estavam conseguindo receber a informação pelos meios como, por exemplo, o celular. Professora Li, a Beth até já comentou, né? A senhora veio aqui para Brasília para participar de um debate na TV Câmara justamente sobre o papel da televisão. A gente está tratando da televisão 3.0, que é uma nova tecnologia que vai chegar, mas as suas pesquisas na Universidade Federal do Maranhão indicam um ponto que a Beth já até começou a levantar aqui, que é do papel dos meios tradicionais, os meios de massa, rádio e TV, nessa informação de fato, informação de política pública que chega às populações, inclusive as mais vulneráveis. Conta pra gente um pouquinho como é que está essa sua pesquisa e o que você tem trazido, né, nas suas pesquisas em relação a esse tema. Bom, eu sou professora do curso de Comunicação Social da UFMA e nós temos uma série de pesquisas
sobre esse tipo de acesso, né? Então, nós cruzamos informações que vêm do IBGE com informações que vêm do CGI-NIC-BR, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, com pesquisas de campo e pesquisas com um grupo focal também. E uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente, dados que foram tabulados há 2 semanas atrás. A Universidade Federal do Maranhão executa, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, um projeto chamado Oportuniza Mais, que o objetivo desse projeto é levar cursos de formação profissional para jovens ali de 18 a 30 anos que estão em situação de vulnerabilidade social. Desses jovens, né, nós tivemos 1.400 inscrições. Metade dos inscritos recebe algum auxílio, tipo Bolsa Família, BPC e etc. E quase todos os jovens têm renda familiar até 2 salários mínimos. E tem uma perguntinha no questionário de inscrição que era assim: como você ficou sabendo deste projeto? 40% das pessoas responderam que ficaram sabendo por boca a boca, informação de amigos. 24%, quase 25% ficaram sabendo pelo rádio ou pela televisão. Ou seja, normalmente a gente pode inferir que quem ficou sabendo pelo boca a boca, ficou sabendo por pessoas que ouviram no rádio ou que viram em entrevistas, né, que a equipe do projeto deu na televisão, chamadas ao vivo. E apenas 15% ficou sabendo por meio de redes sociais. Apenas 15%. Então, a gente ficou muito surpreso com isso, porque os perfis institucionais da universidade, todos os dias faziam chamadinhas, rios, essa linguagem de internet. Mas isso não chegou no público que nós precisávamos que chegasse. Quem consegue entregar esse tipo de informação ainda são os meios tradicionais. E uma coisa importante, né, sobre a internet que a Beth começou a falar. O CGI Brasil, né, com o NIC-BR, ano passado, finalzinho de 2023, né, 2024, foi lançado um relatório sobre a conectividade da internet no Brasil. E eles lançaram um conceito que é fundamental de internet, de conectividade significativa. Somando os dados do NIC-BR com, né, a última PNAD do IBGE, nós temos um país com 95% de pessoas com algum tipo de acesso à internet. Então, chega a 95% dos lares, mas apenas 22%, ou seja, menos de 1/3 do país, tem o que se chama de conectividade significativa. O que é isso? É aquela conectividade que te permite assistir streaming, que te permite ouvir rádio pelo celular, por exemplo, que te permite ler jornais, que te permite ir além da rolagem de feed automática. Por quê? Porque, como a Beth falou, a maioria das pessoas tem internet pré-paga no celular, não consegue rotear com a televisão. Então você não vai ter ali conectividade. E esses pacotes, eles vêm ali com uma franquia para você ter o WhatsApp, né, para você ter as redes sociais, mas essa franquia não inclui internet suficiente e com qualidade suficiente para você, por exemplo, acompanhar um programa como este. Vai travar. Vai acabar os créditos da pessoa no meio do caminho. Então, a pessoa que tem dificuldade de acesso a uma internet mais significativa, ela vai preferir usar as redes sociais ali para as questões comunitárias, grupo da família, grupo da escola, grupo do trabalho, e depois de um dia muito cansativo de trabalho, ela vai usar as redes sociais para o entretenimento, né? E o que ela vai fazer depois para se informar? Os meios tradicionais. Você está no Uber, tem uma rádio tocando. Você está no ônibus, o motorista está lá com uma rádio tocando. Você chega num bar, no consultório, é a TV aberta que está lá tocando, não é um serviço de streaming passando uma série qualquer. Então, os meios de comunicação tradicionais, eles têm uma força nesse país que é inigualável com o resto do mundo. A televisão aberta no Brasil é a mais forte do mundo. Quando se fala em desenvolvimento tecnológico de televisão, de tecnologia de televisão aberta, o mundo olha para o Brasil. E nós devemos nos orgulhar muito disso, porque nós somos vanguarda na produção tecnológica, na produção de conteúdo também, tá? A gente exporta conteúdo, a gente exporta tecnologia,
apologia, a gente dita tendências. Por quê? Porque a televisão aberta, ela é muito importante para o país, né? O nosso teórico Eugênio Butti, da USP, ele sempre fala, ele tem um livro que ele diz que o Brasil é um país integrado via Embratel. Então, a televisão e o rádio são muito importantes, inclusive para a constituição do que nós conhecemos como identidade nacional deste país. Beth, são dados realmente reveladores, né? Assim, esses que a professora traz dessa força da TV aberta, a força do rádio, dos meios tradicionais. E aí eu venho muito pelo que você fala aqui no Papo de Futuro, dos desafios, e fazendo essa conexão com as redes, dos desafios da informação, de você não propagar notícias falsas, de você levar informação de fato, porque se as pessoas não estão tendo a conectividade real, e se elas não conseguem ler para além do que está ali no feed delas, de uma chamada, de uma manchete, como é que elas vão se informar? Né? Então, como que fica esse desafio, Beth, até das suas pesquisas mesmo, e do que a gente costuma trazer aqui no Papo de Futuro, essa conexão das redes com esses meios tradicionais, e como é que a gente pode levar de fato informação às pessoas? Ana Raquel, acho que essa comparação que você faz, ela é inevitável e ela é muito necessária, inclusive, graças a Deus que a academia está olhando, né, com muita profundidade para esse tema. Eu começaria comparando o que a gente tem nos meios tradicionais, o que é fundamental, uma regulação muito severa que começa pela Constituição Brasileira. Né? O artigo 221 da Constituição Brasileira prevê que a finalidade da produção e da programação de rádio, TV, radiodifusão no Brasil, ela é voltada para a educação, para a cultura, para a informação, né? E depois, em último lugar, para o entretenimento. É claro que a gente não tem isso completamente espelhado por uma falta de regulamentação da própria Constituição. Mesmo assim, a gente tem setor altamente regulado. Então, a gente não pode ignorar, como o professor falou, mencionou a professora ali, né, que a mídia brasileira nacional conseguiu unificar um Brasil, né, inclusive em termos de linguagem, né, em termos de idioma, e com todas as suas diferenças, toda a sua riqueza cultural, todo o seu regionalismo, toda a sua produção independente, e que inclusive paga uma Condecine, um imposto que revitalizou o audiovisual brasileiro. Então a gente vê uma série de conexões que você não está vendo nas mídias digitais, que você não está vendo completamente no streaming, você não está vendo nas redes sociais, porque são empresas estrangeiras, que não pagam impostos, que dão publicidade infantil, que não respeitam as regras, inclusive constitucionais do país. Então, se a gente comparar, a gente tem sim de uma diversidade midiática que é promovida pelo rádio e pela televisão. Você tem uma legislação e uma regulação equilibrada, que precisa de alguns ajustes, mas ela está aí. Você tem uma produção de uma educação midiática, sim, com muitos debates, com programas, com a própria telenovela, né, com uma cultura, como eu comentei, né, que ela leva o Brasil para todo o mundo. Eu não estou aqui fazendo apologia de mídia, de rádio e TV, mas de alguma forma, se a gente for comparar, né, o que as Big Techs e essas empresas promovem em termos, né, de informação, de comunicação, de utilidade pública, de interesse público para o Brasil, que a gente chama na comunicação, né, da função social da comunicação, e o que a televisão aberta e a rádio promovem, não há comparação, não há termos de comparação, é inevitável. E eu atribuo isso sim, né, passando já a palavra para o professor ali, à questão realmente da falta de uma regulamentação. A gente estava comentando ali fora que você não tem mais uma programação infantil na programação na televisão aberta, né? A não ser nas TVs públicas, né? Por exemplo, a TV Brasil, que tem ainda, mantém uma programação infantil. Sem falar no jornalismo, né, Ana Raquel e professor ali, porque se a gente tem hoje o jornalismo que muitos consideram que é tendencioso, né, que não tem um compromisso com a verdade, não tem um compromisso com a ética, imagina o que a gente tem de contaminação, de desinformação na internet. Então, o jornalismo, ele é, na minha opinião, né, até pelo que eu estudei agora, terminei o doutorado, ele é sim um baluarte do mínimo que a gente pode ter de isenção, de pluralidade, de diversidade no debate público da informação no Brasil, não é isso, professora? Sim, e essa questão do jornalismo, por exemplo, era muito interessante porque a academia tem pesquisado alguns conceitos, como, por exemplo, mídia adversária, né, que a gente tem um conceito do professor Wilson Gomes, da Federal da Paraíba, da Federal da Bahia, que é bem interessante, que ele fala que as pessoas têm a tendência a achar que
que a mídia é parcial e tendenciosa contra as opiniões dela. Então, ou seja, para a pessoa, a mídia só é imparcial se tiver mostrando só o que ela acredita. Ou seja, é uma distorção do conceito de imparcialidade, né? Então é muito interessante esse conceito do professor Wilson Gomes, que a comunicação política vem desenvolvendo no Brasil já há algum tempo, principalmente desde dessa crise institucional que nós vivemos ali a partir de 2010, né? E se acentuou a partir de 2014. Porque o jornalismo profissional, ele tem que dar voz para todos os lados. Tem 2 lados, os 2 têm que estar lá. Tem 3 lados, os 3 têm que estar lá. Então, só que as pessoas normalmente, elas acham assim, se o telejornal da emissora X está falando mal da posição que eu acredito, ou do personagem político que eu defendo, então aquilo não presta. E o que acontece nas redes sociais? Você vai ter nichos de jornalistas ou comunicadores, enfim, que muitas vezes não tem nenhum tipo de formação em comunicação ou em qualquer outra, que vão falar exatamente o que a pessoa quer. Ou seja, reforço. Fez aquele viés, né, de confirmação. Aquele viés de confirmação que você acaba alimentando bolhas ideológicas e você acaba com qualquer possibilidade de diálogo, porque as bolhas ideológicas existem em todos os espectros e as pessoas conversam somente dentro das suas bolhas. A televisão aberta e o rádio, eles permitem com que essas bolhas sejam rompidas, porque a pessoa vai ter acesso ao contraditório, quer ela queira, quer não, a não ser que ela desligue a televisão. A não ser que ela desligue o rádio. Aí ela não vai ter o acesso ao contraditório. Mas se ela sentar na frente da TV ou prestar atenção no que está falando no rádio, ela vai ser exposta àquela informação, àquela informação contrária, né? Então, os meios tradicionais, eles têm assim, essa força que é muito interessante. E com relação à programação infantil, hoje, existe uma única televisão universitária no país que tem programação infantil, que é a TV UFMA. Uhum. Nós completamos 10 anos agora, vamos completar 10 anos dia 7 de outubro no ar, e este ano, graças à Condecine e vários outros mecanismos de financiamento da comunicação pública, foi possível criar um programa infantil numa TV universitária. Então a gente tem, mas é muito pouco, né? Mas quando você vê as crianças no YouTube e em qualquer outra rede social, elas estão expostas não apenas à publicidade infantil desregulada, mas principalmente a um conteúdo que não foi curado por ninguém, sem curadoria. Se os pais não fizerem um controle parental extremamente rígido, as crianças elas vão ser expostas a conteúdos totalmente inadequados. Por quê? Porque o sistema de classificação de faixa horária do que pode ir para o ar funciona para o rádio e funciona para a televisão, mas não funciona para as redes sociais. Sim. Esse assunto é riquíssimo. Que pena que a gente tem um limite do nosso horário, mas eu vou deixar aqui, antes de passar a palavra para as duas, para poder fazer essa conclusão bem rapidamente, só deixar um convite. A gente tem hoje um debate, a professora Li Xiang Souza, ela veio aqui para Brasília para participar de um debate importante que vai ser direcionado ali pela TV Câmara e pelos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Vai estar no canal da Câmara no YouTube, falando do futuro da televisão, de todas essas discussões, a importância, né, da informação nos veículos como rádio e TV, os veículos ditos tradicionais e de massa. Professora também veio aqui falar da TV 3.0, que é essa nova tecnologia que está sendo construída, que já teve decreto do presidente Lula definindo o padrão, vai estar, é o que todo mundo espera, no ar a partir de 2026, então ela vai aprofundar esse assunto nesse debate, fica o convite. Professora, então, vou passar primeiro para a professora Li Xiang para poder fazer essa conclusão bem rapidamente sobre esse debate que está em curso de uma nova TV, levando em conta esse papel dos meios tradicionais, e na sequência a Beth Veloso, para a gente poder encerrar o nosso Papo de Futuro de hoje. Obrigada, Ana. A TV 3.0, na verdade, ela vai ser uma revolução e uma forma de disrupção, né? Porque evolução é muito leve para o que vai acontecer, é uma disrupção. E
com o decreto do presidente Lula, assinado recentemente, ficou muito claro o papel da comunicação pública, porque o decreto ele regulamenta a plataforma de comunicação pública dentro da TV 3.0, que vai ser um espaço dedicado dentro do catálogo de aplicativos de televisão aberta para a comunicação pública. Então, as emissoras do sistema público estarão lá, serviços públicos do SUS, do INSS, de vários ministérios estarão lá. Então, a TV 3.0 ela vai poder finalmente realizar aquela a normativa constitucional que está lá a partir dos artigos 221 sobre a inclusão efetiva de informação, cidadania, educação, por que não entretenimento, mas levando em consideração o interesse público, principalmente a partir dessa construção e dessa inclusão da plataforma pública de comunicação na TV aberta. Muito bom. E você, Beth, vamos, né, a nossa grande conclusão aqui do Papo de Futuro de hoje. Eu acho que só fazendo um parênteses aqui, Ana Raquel e professora Ali, assim como a conectividade significativa na internet, a gente também tem que se preocupar com o processo de migração do ponto de vista operacional e técnico da TV 3.0. Né? Nós tivemos a mudança do analógico para o digital e agora a gente precisa olhar para o risco de acentuar as desigualdades em termos de acesso a novos equipamentos, a essas novas infraestruturas que vão ter que ser criadas para que essa TV, que é de fato revolucionária e se pretende que seja revolucionária, chegue efetivamente a todos. De novo, a gente está no Brasil, né? Então essas políticas de inclusão, não apenas para a gente ter acesso aos canais públicos, né? Aos canais informativos, aos canais de produção local, aos canais de jornalismo, mas também para que a gente tenha uma promessa de interatividade nessa TV, que é interatividade e personalização, ou seja, uma TV que vai funcionar com base em aplicativos que efetivamente chegue a todos, não no prazo de uma década, mas no curso natural, né, com a fluidez necessária e com a urgência necessária para que comunidades inteiras não vivam um apagão da nossa preciosa TV aberta, como a professora ali colocou, é um case mundial. A TV aberta no Brasil, com esse acesso, a gente tem mais acesso à televisão no Brasil, as pesquisas do IBGE mostram, do que a fogão e geladeira nas casas brasileiras, né? Então, esse é um patrimônio nacional, Ana Raquel, que a gente não pode perder em hipótese alguma. E estamos aqui no Congresso para votar leis, para promover debates, para fazer toda essa pluralidade dessa discussão, para que tudo isso se converta em política pública e a gente realmente consiga manter aí esse grande estandarte que a gente tem, que é admirável, né? Admirado em todo mundo. Certamente. Vou agradecer muitíssimo a presença hoje no Papo de Futuro da professora Li Changchuen Souza, da Universidade Federal do Maranhão, que está na cadeira ali de comunicação, mas sei que também tem todo um trabalho em dados, fazendo a conexão ali com a parte de jornalismo de dados e também construção de dados e tecnologia. Muito obrigada, professora, bem-vinda, e fica o convite mais uma vez para acompanhar no canal da Câmara no YouTube a sua palestra daqui a pouco. E mais uma vez, obrigada, Beth Veloso, por mais um Papo de Futuro. Um excelente dia para vocês duas. Obrigada. Obrigada.